Capítulo 3, para a gente seguir com a nossa exposição, continuar falando no Evangelho segundo Mateus, que diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere ao que foi dito pelo profeta Isaías, né? Capítulo 43 de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que vos está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Mateus continua com a mesma intenção do início. Nós, na introdução do livro, vimos que a intenção de Mateus é apresentar Jesus aos seus compatriotas, aos judeus convertidos e não convertidos, que Jesus é o Messias, o Rei esperado. E nós vimos também que ele usa alguns artifícios para isso, sobretudo apontando o cumprimento de algumas profecias na pessoa de Jesus Cristo. Ele começa a olhar algumas coisas específicas que acontecem na manifestação de Jesus e mostrar: isso aqui é o cumprimento de tal profecia, isso aqui é o cumprimento da outra profecia, isso aqui é o cumprimento daquela outra profecia. Agora, duas coisas muito importantes que Mateus também faz no seu livro é tratar sobre temas específicos que apontam para a realidade das promessas futuras, levando em consideração o Antigo Testamento. E os dois grandes temas que se destacam dentro do Evangelho segundo Mateus é o reino de Deus, muito falado pelos profetas do Antigo Testamento, e a comunidade da fé, o povo de Deus. Mais para frente a gente vai ver essa ideia de comunidade da fé, né? A partir ali do capítulo, acho que 10, para frente a gente vai começar a ver a ideia de comunidade. Como é que a vinda de Cristo Jesus implica na relação do povo de Deus? Como o povo de Deus vive, como os súditos desse reino se comportam, né? Mas o tema do reino de Deus ainda é mais importante do que o tema da comunidade da fé. E é o que João, ou é o que Mateus começa a tratar aqui agora, com a vinda de João. E agora eu quero, fazer uma homenagem ao meu amigo Manel, né? Manel, essa é para você. Porque o que acontece? Quando nós falamos de João Batista, a figura de João Batista foi popularizada pela ideia do pregador da verdade. O profeta carrancudo
que chama todo mundo de víbora e diz que todo mundo vai para o inferno. Não é assim que a gente conhece João Batista? Cara que chega, fala a verdade e cai para dentro. Isso é verdade também, a gente não pode negar isso. A gente vê no perfil de João Batista um homem destemido, um homem comprometido com a mensagem que recebeu, e mais para frente, lá no capítulo 11, a gente vai ver que João Batista se apegou uma parte da mensagem do reino de Deus, que é a parte do juízo. Isso é verdade. Está no texto isso, Mateus revela isso, os outros evangelistas revelam isso, mas a partir da perspectiva de Mateus, a gente consegue compreender um pouco melhor o papel de João Batista no cenário histórico do desdobramento do plano da redenção. Porque como a gente tem visto desde o início, Mateus tem esse compromisso de mostrar como é que as promessas, os ditos, as profecias do Antigo Testamento vão se cumprindo. E a promessa do Antigo Testamento, acerca de João, é que o rei viria, e o arauto do rei ia na frente dele, anunciando que ele estava chegando. E é isso que João é. João Batista é o precursor, aquele que vem na frente dizendo, o rei está chegando. E junto com o rei também vem o seu reino. O rei está vindo aí. O reino desse rei está se aproximando, está chegando. E quem esquece um pouco a ideia da pregação de juízo de João Batista e se apega à ideia de que João Batista é aquele que vem na frente do rei, não se entristece, se alegra. Porque a gente sabe que a vinda do arauto significa, de maneira muito natural e automática, de que o rei está chegando. O reino está se aproximando. Era o que os judeus esperavam naquela época. De muitas profecias, do Antigo Testamento que falam sobre esse reino, muitas, acho que quase todos os profetas do Antigo Testamento falavam sobre esse reino, baseado em paz, justiça e alegria. Os salmos falam muito desse reino, mas eu quero destacar uma profecia para você entender do que a gente está falando. É Daniel capítulo 2, versículo 44. Põe para a gente, por favor, Giovanni. Qual é o contexto? Capítulo 2, versículo 44. O contexto: Nabucodonosor tem aquele sonho aterrorizante. Aí ele chama todos os magos, sábios, profetas que serviam na corte. E ele diz o seguinte: eu tive um sonho, eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação. Aquela confusão toda, vou matar todos vocês se vocês não adivinharem. E de repente Deus dá o sonho e a interpretação para o sonho de Daniel. E Daniel diz: ó rei, você viu uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Esse foi o seu sonho. E me permita te dizer, cada parte dessa estátua é um reino. Você é a cabeça, o reino e o império babilônico. O peito e as outras partes são outros reinos. E há um consenso, na compreensão dos estudiosos, que a cabeça era o Império Babilônico, peito e braço era o Império Medo-Persa, que se sobrepõe à Babilônia, depois o reino grego, que não se tornou um império propriamente dito, e por último, o Império Romano, que é onde Cristo aparece na plenitude dos tempos. E no sonho, uma rocha grande era cortada de cima do monte, rolava, quebrava os pés de barro e de ferro e destruía toda a estátua. E aí lá no 44 ele diz: na época desses reis, esses reinos simbolizados na estátua, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para... Não pode ser um reino humano. Não pode ser um presidente da república. Não pode ser um governante dessa terra. Ele está falando do descendente de Davi. Está falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Cristo de Deus. A pedra que destrói todos aqueles reinos é o Cristo, que se estabelece como um único e verdadeiro Rei sobre tudo e sobre todos. E ele está chegando agora. O arauto vem na frente dizendo: o reino tão esperado. E eu preciso dizer isso porque eu sou o pastor dessa igreja,
O reino tão esperado, não só pelos judeus, mas por gente que nunca leu a Bíblia, é esse reino aqui. E por que eu afirmo isso sem medo de errar? Porque as pessoas olham para o governo da esquerda e esperam esse reino aqui. Olham para o governo da direita e esperam esse reino aqui. Olham para o governo do centrão, tem tudo hoje, né? É direita, extrema direita, esquerda, extrema esquerda, centro, alto, baixo, tudo. Mas o governo que todo homem espera, que é o governo de paz, justiça, alegria, retidão, plenitude, é o governo do Messias de Deus. Então, quando você for votar, né, use os critérios mais adequados possíveis. Olhe para as propostas, faça a sua pesquisa, aquele negócio todo, mas já me permita te desanimar. Em nome de Jesus, nenhum dos candidatos que estão disputando a presidência da República e os outros cargos públicos vão poder fazer o que só a Rocha pode. Amém? Quando a gente fala de política no púlpito, olha para mim, por favor. A gente não fala sobre um partido, sobre um candidato, sobre um homem que se coloca à disposição do povo para dizer: eu quero governar vocês. A gente do púlpito diz: nenhum governo humano é suficiente para suprir as carências humanas. Nenhum. Exerça a cidadania, mas coloque a sua esperança somente na verdadeira rocha. É o que eu falo todo domingo pela manhã aqui. Eu abro a segunda parte do culto dizendo: vocês estão satisfeitos em Cristo Jesus? Vocês estão firmados em Cristo Jesus? A vida de vocês e as expectativas de vocês estão postas nesse que é a rocha que destrói todos os outros reinos? Está escrito, nós lemos lá, ele subsistirá para sempre. Você vai morrer e vai continuar fazendo parte desse reino. Você vai sair dessa vida e você vai continuar fazendo parte desse reino, porque Jesus disse um dia: não é dessa terra. Não é dessa terra. Dito isto, vamos ao texto. E o texto diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Você conhece um pouco sobre João Batista, filho da nossa irmã Isabel, do nosso irmão Zacarias, primo de Jesus, o homem que Deus levantou para esse dever específico, ir na frente de Jesus e preparando o caminho. Naquela época, esse costume, né, de um arauto ir na frente, até pavimentação da estrada eles faziam. Eles olhavam para ver se tinha um buraco para a carruagem do rei não balançar direito, tapavam o buraco, iam vendo se tinha alguns perigos na estrada, alguns trechos perigosos, né? Então é o que João Batista está fazendo. Ele está preparando o caminho. E como é que ele prepara o caminho para que o Cristo venha? Isso aqui é extraordinário, extremamente elucidativo para a maneira como você vai viver sua vida cristã. Ele chega anunciando o rei, dizendo que o rei está chegando, vai ficar mais claro na continuação do versículo 2, mas ele diz o seguinte, a maneira como ele começa é essa aqui: arrependam-se. Arrependam-se. Só existe uma porta de entrada, só existe uma maneira de fazer parte e de integrar esse reino que está vindo: arrependimento. Palavra que aparece aqui, palavra grega, né, é a mesma palavra para metanoia, né, mas é metanoio. Significa mudança de mente. E a gente não fala de uma mudança cognitivo-intelectual apenas, não é saber algo diferente, mas é ser afetado pela obra de Deus a ponto da sua mente ser transformada. Mas é mais do que isso. A aplicação dentro do contexto, né, e quando a gente tem estudado, a gente tem falado sobre isso em alguns momentos específicos, quando a gente vai olhar para as palavras dessas línguas originais, grego, hebraico e tal, às vezes você vai ver que uma palavra tem diversos significados. Ela pode dizer várias coisas. E como que você entende o significado real dela dentro do seu contexto? Olhando para o contexto e ver como é que ela se aplica. E quando o João Batista diz arrependam-se aqui, ele tem em mente aquilo que era falado pelos profetas no Antigo Testamento. E aí a palavra metanoio aqui, arrependam-se aqui, toma conotação de mudança de direção. Voltar-se para algum outro lugar, diferente do lugar para onde a gente estava indo. E onde a gente vê isso? Põe, por favor, Giovanni, Isaías 45, 22.
é isso também, essa expressão, voltem-se para mim, você vai ver o tempo todo nos profetas. Quem já leu os profetas menores deve estar se identificando com isso aqui. Os maiores também, né? Voltem-se para mim, voltem-se para mim, voltem-se para mim. Por que Deus dizia tanto voltem-se para mim? Porque o povo estava indo numa outra direção. O povo estava andando para lá, caminhando para lá, indo para lá, e Deus gritava pelos profetas: façam meia volta e voltem-se para mim. Olha lá, voltem-se para mim, sejam salvos. Todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Então, arrependimento é se voltar para Deus. Não é só pensar diferente, ter ideias diferentes, sobretudo ideias moralistas que parecem nos aprovar diante dos homens. É se voltar para Deus. É olhar para Ele, se render em obediência e profunda devoção. Isso é arrependimento. Arrependimento não é chorar amargamente. Judas, né, diz o texto que ele ficou profundamente amargurado. Isso não é arrependimento. E o nosso contemporâneo, né, uma voz dessa nação, Augusto Nicodemos, diz que arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. É quando você muda. É quando você toma uma direção contrária da direção que você estava caminhando, e essa direção não é outra senão o Senhor. Na verdade, só existem duas direções nessa vida. Ou você está caminhando para longe de Deus, ou você está caminhando na direção desse Deus. E isso é arrependimento. Por que a gente deve se arrepender? Porque está próximo o reino dos céus. E aqui tem outra coisa particular de Mateus, né? Nos outros evangelhos, você vai ver os evangelistas usando a expressão reino de Deus, não é? Mas como Mateus está escrevendo para judeu e judeu não usa o nome de Deus em vão, ele tira o nome de Deus e bota céus, o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. O que é o reino dos céus? O reino dos céus tem dois aspectos: presente, aqui e agora, e futuro, na eternidade, onde Cristo reinará plenamente sobre nós. É o que nós chamamos de tensão escatológica, o já e ainda não. O reino de Deus já se manifestou? Já. Já está entre nós. O reino de Deus já veio sobre nós. E o que é? Cara, eu esqueci de anotar a referência, mas vou arriscar aqui para achar. Lucas 17, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Põe pra gente, por favor, 17:20, Giovanni. Olha o que é o reino de Deus aqui e agora. Aqui e agora. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Primeiro ponto, o reino de Deus não é visível, tá? E eu já quero mudar a expressão reino por governo, para você entender melhor. Reino de Deus é o governo de Deus sobre o seu povo, sobre os seus súditos. Não é de forma visível, ele continua. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele. Por quê? Porque também não é uma questão geográfica, não é aqui nem lá. E aí ele continua, o reino de Deus está no meio de vocês. No meio de quem? No meio do povo de Deus. Em uma outra versão você vai ver o texto dizendo, o reino de Deus está dentro de vocês. Que é o que ele está querendo dizer ali. O que é o reino de Deus, Wesley? O reino de Deus é Cristo sentado no trono do seu coração e governando a sua vida a partir de então. Um verdadeiro súdito do reino de Deus é aquele que faz o que Deus quer que ele faça. É aquele que anda segundo a vontade do seu governante. E isso é extraordinário. Extraordinário, né? Porque até então, antes do reino de Deus, antes do governo de Deus se manifestar de maneira clara, né? E é importante dizer também que Deus sempre governou, tá? Deus é criador de todas as coisas, em um sentido Deus sempre governou, criador de todas as coisas, né? Mas de maneira explícita, dentro do plano da redenção e para o povo que ele chamou para si, ele se revela aqui na vinda do Messias. E é assim que funciona, irmão. Você sai do comando e alguém entra no seu lugar, e esse alguém é Cristo. É por isso que crente não pode botar qualquer roupa. Vocês já viram aqui eu mandando alguém botar roupa X ou Y? Vocês já viram?
Ageu está fazendo assim. Só você, porque tu sabe por quê, né? Sabe por quê? Ageu botava estampado em cima e listrado embaixo. Mas Deus trabalhou. A grande questão é a seguinte. Você não pode botar a roupa que você quer. Por quê? Porque você é governado por alguém. Aí você não vai expor seu corpo. Você não vai ficar colocando na rede social as carnes todas de fora. Eu, particularmente, tenho, né? Às vezes estou por aí, as pessoas querem tirar foto comigo em praia, essas coisas e tal, eu boto uma camisa, uma camiseta, ou então eu nem saio na foto. Né? Eu acho que deve ficar lá dentro daquele contexto lá, onde é mais apropriado roupa de banho. E aí tem maior briga aqui na igreja, né? Pode biquíni, não pode. É com vocês mesmo. Vocês que tem que saber disso. Agora a grande questão é essa. Como é que você vai ficar se expondo de maneira pecaminosa, né? Aí bota lá aqueles negócios tudo de fora e bota um versículo embaixo na legenda. Cara, quem manda na minha vida e na sua vida é o Cristo. E aí com quem que eu ando, Wesley? Com quem que eu ando? E isso é mó loucura. Isso é mó loucura. Sabe por quê? Porque o que mais tem nas Escrituras são referências sobre com que tipo de pessoa a gente tem que andar. E a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de quem? Não anda segundo o conselho de quem? Não anda segundo aqueles que vivem lá fora escarnecendo da nossa fé e odeiam o nosso Deus. A Bíblia diz qual é a relação que tem luz com trevas, o fiel com o infiel. Não estou falando de trabalhar com o ímpio. Eu não estou falando de estudar com o ímpio. Eu não estou falando de parar na rua e falar com o seu vizinho que precisa ouvir o evangelho. Ser educado com as pessoas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que vive um relacionamento com um não cristão, sendo cristão, como se a pessoa não se constrangesse com o nosso comportamento. Cara, é impossível. Você ser crente e viver muito tempo perto de alguém que não é crente, isso não dá um problema. Se não der um problema, ou a pessoa é crente ou tu não é. Essa é a grande questão. Então a Bíblia diz com quem que a gente deve andar, a palavra de Deus, né? Diz como a gente deve gastar nosso dinheiro, diz como a gente deve ser marido, diz como a gente deve ser, vocês devem ser esposa, diz como a gente deve trabalhar, diz como é que a gente deve ser patrão, ser chefe, diz tudo. Uma das coisas que a gente vê no nosso discipulado aqui para novos membros, a primeira coisa que a gente vê é a natureza da palavra de Deus. E a gente vê de maneira bem clara que a Bíblia é suficiente. Há suficiência nas Escrituras. Para quê? Para tudo que nós precisamos para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Aí você precisa começar a se questionar: quem é que governa a minha vida? Quem é que fala na minha boca? Quem é que governa os meus dedos a hora que eu estou teclando, a hora que eu estou digitando? Quem é que governa os sites que eu acesso? Quem é que governa os seguidores, as pessoas que eu sigo? Bianca está aqui de testemunha, não é? Eu falei, nunca mais vou seguir o Neymar. Lembra disso? Vai lá ver se eu sigo ele. Tem outras pessoas que eu tenho que tirar também, estou criando coragem. Mas vão sair em nome de Jesus. Não me edificam, não me acrescentam, não dá nem para apreciar. Porque aí eu não estou falando só de cristão, estou falando daquilo que se pode apreciar também. Tem coisas que nem apreciar dá para apreciar. Quem que governa a minha vida? Quem que governa a sua vida? Muito provavelmente a gente não vai sair aqui dos primeiros versículos, né? Mas eu tenho que parar aqui, sabe? Porque quem é dessa igreja sabe que eu não fico no pé de ninguém implorando, gente, seja crente, eu não fico. Por quê? Porque eu creio num povo arrependido. Eu creio num povo que mudou de direção. Eu creio num povo que foi transformado, impactado pela palavra de Deus a ponto de não viver mais, mas viver a partir do que Cristo determina. É o que o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo. Se é Cristo que vive em você, você não pode gastar o seu dinheiro do jeito que você quiser. Se é Cristo que vive em você, você não pode, de jeito nenhum, ver os canais de televisão que você quer ver. Você tem que olhar para aquilo ali e falar assim, cara, isso está de acordo. Eu nem... Né, a confusão de todo ano de Big Brother, você que tem que saber disso. É você, eu vejo um monte de coisa ruim pra caramba e não me afeta em nada. Consigo separar uma coisa da outra, né? Mas tem gente que não é madura para isso.
Tem gente que é influenciado por qualquer coisa tão infantil, a ponto de que qualquer coisa os arrasta para determinadas questões. Então, você que tem que saber, será que é bom para mim? O que isso trouxe para o meu coração? De que maneira meu coração foi nutrido, né? Não fico regulando nada disso aqui, não sou ninguém para fazer isso. Semana eu estava conversando com alguém, eu falei assim, cara, pastor se preocupa, mas não se intromete. Às vezes a preocupação vira intromissão e a gente escuta de algumas pessoas, quem é você para se meter na minha vida? Mas faz parte, eu estou aqui para apanhar mesmo disso, tem jeito. Mas é mais preocupação do que intromissão e às vezes a gente tem que ficar de longe olhando, Senhor, tem misericórdia, vai quebrar a cara, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E depois a gente está aqui para servir, para amar, para cuidar, para educar, a gente fica disponível, não é? Mas quem governa você? Se é um súdito do reino de Deus? O Cristo está sentado no trono do seu coração? Você tem que olhar para o espelho e começar a refletir sobre isso. É assim que funciona. Você se arrepende e entra na esfera do reino de Deus aqui e agora, que é do jeito que nós lemos. Cristo sentado no trono do nosso coração, dizendo, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás, sai daí, assina esse contrato, não assina esse contrato, faz sociedade com fulano, não faz sociedade com ciclano. E assim a gente caminha. E aí ele diz que, versículo 3, pois é João, que se refere que foi dito por meio do profeta Isaías, né? Já disse, 43, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as veredas, as suas veredas. João Batista é esse cara que Isaías anunciou, e aqui está mais um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Eu torno a dizer, João Batista não é esse profeta do caos, né? Igual o Manel gosta de dizer. João Batista é um cumprimento da promessa do Antigo Testamento. João Batista é o arauto do reino de Deus, é o precursor do reino de Cristo Jesus, ele é o cumprimento de uma promessa. Então, quando você vê esse cara entrando em cena, você sabe, caraca, as promessas do passado estão se cumprindo e o reino de Deus chegou. Você entende isso? É mais suave pensar em João Batista como cumprimento de uma promessa do que como profeta do caos, apesar dele ser mesmo. Mas ele é o cumprimento da promessa. É Deus dizendo através da manifestação dele, eu estou fazendo o que eu disse que ia fazer. E o meu Cristo vem aí, o meu Messias vem aí. No versículo 4, ele caracteriza João Batista, né? Que aponta diretamente para o Elias. E Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, é uma profecia sobre a vinda desse precursor e dizia que ele viria no poder do Elias, na força do Elias, né? Lucas 1, 17, quando o anjo anuncia ali o nascimento de João Batista para Zacarias, ele diz a mesma coisa. Então ele se vestia ali com umas roupas doidas de pelo de camelo, muito comum do pessoal que andava no deserto, e comia mel silvestre e se alimentava de gafanhotos, né? Isso mostra que João era pobre. João Batista não tinha dinheiro para comprar comida, se alimentava do que ele via pelo deserto, né? Era muito comum entre as pessoas pobres. E aí do versículo 5 ao versículo 6, o texto diz que os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e da região em volta, vinham no deserto atrás da mensagem que João estava pregando. E qual era a mensagem? O reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. E por que esse povo vinha, Wesley? Porque era isso que eles estavam esperando. Cara, nós precisamos entender isso aqui. A gente tem culto todo domingo. Tem igrejas aí que tem 25 cultos na semana, né? Povo, em alguns lugares, estão pregando o evangelho, falando desse reino. E como eu disse, não só o judeu, mas todo ser humano está esperando o reino de Deus. O problema é que eles não são esclarecidos acerca disso. Quando esse povo ouve que tem alguém dizendo que o reino de Deus está próximo, eles saem correndo para ver o que está acontecendo. Lembra do reino prometido? Paz, justiça, alegria, plenitude, né? Não tem desigualdade social, saneamento básico para todo mundo, comida para todo mundo, aquele negócio todo. Não tem essa plenitude que a gente espera em X e em Y. Então, está chegando. E agora convenhamos, vamos aplicar isso aqui de maneira prática, né? Ainda que a plenitude do reino de Deus não esteja aqui e agora, imagina se todos os ditos cristãos se comportassem como
o Senhor das nossas vidas ordenou como nos comportássemos, será que a sociedade estava melhor, sim ou não? O que você acha? Será que as coisas já teriam mudado um pouco? Irmão, nós somos um quarto da população brasileira. Você faz uma pesquisa ali na rua, até o pombo vai dizer que é crente. E não muda nada, só piora, irmão. Só piora. Desigualdade social só aumenta. Já pesquisou o índice de divórcio no meio da igreja? É o mesmo do mundo. Ódio entre os irmãos que, dentro do contexto da cristandade, brigam por direita, esquerda, por partido tal, partido... Vontade é bater em todos eles. Já tem aqui, né, nossas brigas, a gente já briga aqui, maior confusão entre nós, porque a gente é ruim de se aturar, ainda quer trazer briga política para o nosso meio. Tem que bloquear irmão em Cristo Jesus por causa de política. Tem que parar de falar com o irmão em Cristo Jesus por causa de política. As divisões só crescem, só aumentam, só se proliferam no nosso meio quando nós fomos chamados para a unidade. Então a pergunta que não cala é: que povo de Deus é esse que aumenta em número, mas não aumenta em qualidade? Que não muda a sociedade? Nós deveríamos ser a expressão dessa plenitude que ainda está por vir. Ainda não é pleno, ainda não é perfeito, mas tem um povo que já é governado por Cristo e deveria expressar isso nas suas atitudes. Cuidando do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado, cuidando daqueles que carecem de assistência. Eu vi uma matéria, né, que se o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, doasse 2% da fortuna dele, acabava com a fome no mundo. Deus tem que matar esse povo ou não tem? Tem que matar, irmão. 2%, não é nem o dízimo, né? O pessoal tem problema com o dízimo. É 2%. O cara acabava com a fome no mundo. Eu não sou especialista para falar sobre isso, estou falando do que li na matéria. Mas a gente vai continuar vendo gente passando fome. A gente vai continuar vendo pessoas necessitadas do básico. Nós vamos continuar vendo todo tipo de atrocidade. Por quê? Porque esse reino que já está entre nós é pouquíssimo vivido, mas tem um povo com expectativa. E é por isso que todo mundo sai de casa, de Jerusalém, da Judéia, e vai atrás desse Cristo que está sendo pregado, desse Messias, desse reino que está vindo. E o versículo 6 diz algo extraordinário. Diz que eles chegavam lá e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eles confessavam os seus pecados e eram batizados. Me permita lhe dizer, o batismo de João era um ritual inspirado no rito de purificação do proselitismo judaico. Quando uma pessoa que não era de origem judaica queria fazer parte do povo judeu, ele tinha que fazer duas coisas. Primeiro, ele tinha que se circuncidar. Era um rito pré-estabelecido. Segundo, ele tinha que passar por um processo de purificação através de lavagem de água. Então você entendia que aquele que não fazia parte do povo de Deus e era impuro, estava sendo purificado e agora estava sendo introduzido no povo de Deus, né? Agora imagina João Batista querendo batizar o judeu, que era povo de Deus. O judeu olhava para João e dizia assim: cara, para que esse rito se eu já estou purificado por ser descendência de Abraão? Por que desse rito de purificação se eu já sou povo de Deus? Mas eu entendo a partir disso aqui que a mensagem de João é mais extensa do que a Bíblia registra. João não disse só arrependam-se dos seus pecados. Com certeza ele explicou por que eles deveriam se arrepender. Com certeza ele pregou o Evangelho. E essa é a síntese, o arrependimento. E aí esse povo agora entende que não é sangue que salva ninguém, que não é etnia que salva ninguém, que não é ser descendente sanguíneo de Abraão que salva ninguém. Por quê? Porque eles olhavam para a vida que João expunha, olhavam para o povo fora do povo judeu e entendiam: cara, não muda nada. Sou filho de Abraão, mas desejo a mulher do próximo.
Sou filho de Abraão, mas sonego o imposto. Sou filho de Abraão, mas minto, roubo, engano, desejo o mal do meu irmão. Sou filho de Abraão, mas sou tão pecador quanto quem não é. É isso que João Batista explicou. E aí eles vinham no Rio Jordão, João pregava para eles e eles, cara, eu sou isso aí mesmo, não dá para negar. Sou mentiroso, sou vaidoso, sou orgulhoso, sou prepotente, sou arrogante, sou tudo isso aí. E eu me arrependo. Confessavam os pecados ali, caíam dentro da água e aquilo ali era um simbolismo da purificação. E há uma diferença entre o batismo de João com o batismo cristão, mas também foi inspirado aí. O batismo de João, inspirado no rito de purificação dos judeus. O batismo cristão, inspirado no batismo de João. E quais são as diferenças? O batismo de João era para arrependimento de pecados. O batismo cristão, como diz, acho que é Romanos 6, se eu não me engano. 6 não, 8. Põe pra gente, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado da morte. Porque aquilo que a lei... Errei, acho que é o 7, perdão. Se não for o 7, é o 6, é algum desses. Põe o 2, por favor. Perdão, é o 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos em novidade de uma vida nova. Então, o que é o batismo cristão? O batismo cristão é a expressão visível e simbólica do batismo no próprio Cristo. Com o próprio Cristo, quando Cristo vai à cruz e morre, é como se nós tivéssemos morrido junto com Ele. Quando Cristo Jesus ressuscita dentre os mortos, é como se nós tivéssemos ressuscitado junto com Ele. E o que o batismo simboliza? Essa nossa identificação com a morte do próprio Cristo. Te morre para a velha vida e nasce para uma vida nova. Então, quando alguém vai no seu batismo e tal, aquele negócio todo bonitão e tal, é como se você estivesse ressurgindo para uma nova vida. E a gente sabe que isso só é verdade se isso tiver acontecido em Cristo Jesus. Aquilo ali é só um símbolo, só aponta para isso. E a segunda diferença é que nós fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma estrutura trinitária estabelecida para que a gente cele, em nome de Deus, em nome do Deus Trino, que a pessoa que desceu as águas agora faz parte da comunidade da fé. Isso é o ritual de purificação, de introdução daqueles que entenderam a voz do João Batista, a pregação do Evangelho, e querem se voltar para ele. Agora, olha que coisa louca. Quando João, versículo 7, viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Era o que eu estava explicando. Era um povo que entendia e achava que o fato de ser filho biológico, descendente biológico de Abraão, era povo de Deus. Mas ele, para uma classe específica, os fariseus, os saduceus, duas seitas que haviam na época, né? E diz: cara, vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento. E aí eu pergunto para você, o que é fruto de arrependimento? O que é fruto de arrependimento? Se você fizer uma análise só do texto, você não pode dizer que fruto de arrependimento é um bom comportamento. Você não pode dizer. Por quê? Porque João Batista não andava com eles. Como é que eu sei que alguém tem um bom comportamento se eu não vivo com essa pessoa? Então vamos averiguar no texto o que é fruto de arrependimento. Está no versículo 6. O povão, a galera, o povão, diz o texto, confessando os seus pecados
eram batizados por ele no Rio Jordão. Qual é a diferença do povo, dos fariseus e dos saduceus? Eles não confessavam pecado, eles achavam que eles eram santos. Os fariseus e os saduceus, eles foram para lá, falaram, cara, é o quê? É um rito novo? Joga a gente dessa água aí. João está dizendo para eles, cara, vocês não entendem que vocês são pecadores. Vocês não confessam pecado. Vocês não assumem que precisam de um Salvador. Isso é fruto de arrependimento. É chegar diante de Deus e diante das testemunhas no batismo e dizer, eu sou isso aí mesmo que o Evangelho diz que eu sou. Eu careço de salvação, de misericórdia e de graça. E é o que ele exige dos fariseus. E aí no versículo 10, entra aquela parte mais tenebrosa, né? A parte do juízo. Ele diz, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. 7 de Mateus vai mostrar para nós que essa ideia de fruto é característica distintiva do cristão. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui? Falar até papagaio fala, diga amém. Até papagaio fala, todo mundo pode dizer que é cristão, irmão. Qualquer pessoa que tenha capacidade de falar pode dizer eu sou cristão. Mas a Bíblia é cheia, lotada de características que distinguem quem é o povo de Deus e quem não é o povo de Deus. E uma das coisas, ou uma das representações bíblicas para essa ideia, para a ideia de distinção do povo de Deus, é que quem produz bom fruto é boa árvore, quem não produz é má árvore, acabou. Então não venha me dizer que você é um verdadeiro cristão, eu não posso dizer isso para você. Eu sou um verdadeiro cristão se eu espanco a Ilana em casa, se eu compro e não pago, se eu sou um mentiroso, se eu vivo de mentira em mentira, de engano em engano, se eu odeio meu irmão. João diz isso quando ele vai distinguir o que é crente e o que não é crente. João diz isso em sua primeira carta. Quem não é filho de Deus e quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. E ele diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. E não é filho de Deus, é filho do diabo. Sabe? Então é muito fácil, irmão. A vida que é proposta para a igreja de Cristo Jesus é uma vida, e a gente conversou sobre isso no Clube do Livro, né? Uma vida sacrificial. Mas não é sacrifício por sacrifício. Não é pegar chibata e ficar dando nas costas, se automutilando, né? É estar diante da situação que pede um bom fruto e você produz o bom fruto independente do seu conforto. Independente do seu estado, né? Independente do seu estado, né? Fruto, então pode ficar falando, eu sou. Quando chega na hora que tem que mostrar que falha. Então, o texto diz que o machado já está posto à raiz. Quem já cortou árvore aqui? Eu nunca cortei árvore, mas já vi gente cortando árvore e ajudei a carregar os galhos, né? O que ele está dizendo é, o machado já está dando lá, já está pegando no lugar onde ela vai ser cortada, o machado já está batendo. E quem não produz bom fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Que fogo é esse aqui? Para a gente entender o que é batismo com o Espírito Santo e com fogo no texto. Que eu acho que tinha alguém ansioso por essa parte? Acho que gera muita polêmica, que o pessoal fica... Vamos entender o que o texto está querendo dizer. Que fogo é esse aqui? Que fogo é esse? Juízo ou não? Juízo, né? Vamos continuar lendo o texto. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará como Espírito Santo e com... Então está dentro do mesmo contexto, a mesma palavra? Sim ou não? Vamos continuar lendo o texto. Ele tem a pá em suas mãos e limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Está falando de quem aqui? Quem é o trigo? Quem é o trigo? É a igreja, são os crentes, sim ou não? Vai recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Que fogo é esse? Se o fogo do 10 é juízo, o fogo do 12 é juízo, por que o do 11 não pode ser?
já que estão contextualizados. A primeira coisa, eu quero falar de 3 coisas aqui que apontam para a ideia desse batismo com fogo aqui ser juízo. Primeiro, essa ideia do contexto. É a ideia do contexto. Contexto próximo, ele está falando de juízo. Juízo. E segunda coisa que eu quero apontar é que ele usa a mesma palavra para apontar juízo. Fogo. Amém ou não? Então ele fala de juízo dentro do contexto próximo. Quem estudou um pouquinho com a gente lá no nosso discipulado de interpretação bíblica viu muito isso aqui. O contexto aqui é juízo, ele está falando de juízo, tá? Segunda coisa que ele está fazendo aqui, dentro do contexto, segunda coisa que ele está fazendo, usando as mesmas palavras para apontar a mesma coisa. Essa é a segunda coisa. Terceira coisa é aquilo que nós chamamos de paralelismo. A gente vê muito isso ao longo das poesias, né, no texto bíblico, onde às vezes o texto de cima é repetido no texto de baixo. Olha o que o versículo 11 diz. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está falando de 2 coisas distintas aqui. Salvação de quem é batizado com o Espírito, condenação de quem é batizado com fogo. Onde que a gente entende isso? No paralelismo. Versículo seguinte. O versículo seguinte ele fala a mesma coisa com outras palavras. Ele tem a pá nas mãos, limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo. Então você entende que ele está falando a mesma coisa aqui. Ele não está falando que o batismo com o Espírito Santo é aquela experiência sobrenatural onde você é revestido de poder. Ele está falando de uma coisa só. E ainda tem mais. Atos 1,5, põe para a gente, Giovanni, para a gente concluir. Jesus vai usar esse texto aqui para falar do cumprimento da promessa. Olha o que diz. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com... Cadê o fogo no final do texto? Cadê o fogo? Por que não tem fogo aqui? Porque ele está falando para os apóstolos. Se ele fosse batizar os apóstolos com fogo também, ele ia usar o texto todo aqui. Mas ele usa a primeira parte que diz respeito à igreja, o povo de Deus, os santos. Então, João termina essa sessão dizendo de maneira muito clara, tem um juízo vindo aí. E aí, né, eu quero que você hoje saia daqui com uma outra imagem de João Batista. Vamos limpar a barra do João aqui, que João é uma bênção, né? Ao mesmo tempo que João Batista fala que vai vir um fogo, vai vir um juízo, o reino de Deus está vindo, ele deixa claro para nós, tem batismo com o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo, ao meu ver, né, é aquilo que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. É a obra do Espírito de Deus colocando o crente no corpo de Cristo, batizando o crente no corpo de Cristo. Ele diz que todos nós passamos por isso. Então, ele diz que tem batismo com o Espírito Santo. A árvore que não dá fruto bom é lançada no fogo, depois de cortada, amém ou não? Mas a árvore que dá bom fruto? João 15 diz o que acontece com ela. Ela é podada e frutifica cada vez mais. Ele diz que tem um fogo esperando a palha, né? Não expliquei muito bem isso. Antigamente, quando se fazia a debulha do trigo, se fazia na eira, né? Era um lugar específico, fazia a debulha do trigo, tirava trigo da palha, separava o trigo da palha, separava o que prestava daquilo que não prestava. E aí você vinha com uma pá, limpava a eira e tacava no fogo. Pegava o que não prestava e tacava no fogo. Agora, o que prestava você guardava com muito cuidado dentro do celeiro. Você está vendo como é que João Batista é maneiro? João Batista é bom, cara. João Batista está falando que o problema é para a palha. João Batista está falando que o problema é para a árvore que não dá fruto bom. João Batista está falando que o problema é para o povo que não se arrepende. João Batista não chama todo mundo de raça de víbora. Ele chama um grupo de pessoas que não reconhece seu pecado, mas quer participar do rito religioso. Os fariseus e os saduceus vinham para se batizar, mas não queriam compromisso com assumir o pecado deles diante do povo. Então João Batista não é esse monstro. João Batista coloca diante de nós aquilo que a Bíblia coloca diante de nós. Só tem 2 caminhos.
Só tem duas classes de pessoas. Só tem dois jeitos de viver nessa vida. Ou você é trigo ou você é palha. Ou você é a árvore que frutifica ou você é a árvore que não frutifica. Ou você se arrepende de seus pecados, confessa, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vai viver para a glória de Deus. Ou você é mais um fariseu que vem querer participar daquilo que é de Deus, mas não assume quem você é. É assim. É simples assim. E eu gosto do apóstolo Paulo, que era o Paulo, no final da sua vida, maduro toda a vida. E ele diz para o Timóteozinho lá, né? Capítulo 1, versículo 15 de 1 Timóteo. Essa palavra é digna, é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus morreu no lugar dos pecadores, do qual eu sou o principal. Se Paulo era o principal pecador, eu, Wesley, sou o quê? Eu sou ruim mesmo, irmão. Eu sou pecador mesmo. E foi para isso que Cristo veio, porque eu não presto, mas Ele presta. Mas Ele é o Messias esperado. Um dia eu estava conversando com a Vanucci, né? A Vanucci falou assim para mim, pô, Wesley, é muito difícil ser crente, lembra disso? Eu falei para ela, não é difícil não, é impossível ser crente. Mas onde está a beleza do Evangelho? Que alguém veio ser crente no nosso lugar. Que esse rei esperado, o Messias esperado, veio aqui e cumpriu toda a lei. Foi obediente onde eu não fui. Acertou onde eu errei. Foi santo onde eu fui profano. Honrou a Deus onde eu desonrei. Foi para a cruz e entregou a vida no meu e no seu lugar. E hoje nós não podemos e nem devemos temer condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma condenação há. Esse fogo que João Batista está falando aqui não tem nada a ver com o povo de Deus. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Não tem nada a ver com esse povo que está reunido aqui. Glória a Deus por isso. Amém? Se coloque de pé para a gente encerrar.